Olá, bem-vindos à LTV. Hoje é dia de estreia, tem quadro novo no canal, ou melhor, é o talk show do Leonel que está de volta. Neste ano completa 20 anos do fim do Xuxa Park. Eu já fiz um vídeo falando dos 25 anos da estreia do programa. E hoje eu convidei o David Angel para falar da gravação do último programa, aquele que não foi ao ar devido ao incêndio que aconteceu no estúdio. O David já apareceu por aqui falando sobre o período em que ele fazia cover da Xuxa. Ele está também no Curta 2020, o ano em que a Terra parou, e estava lá, naquele fatídico Xuxa Park de 2001. Então vamos ouvir agora essa história através de uma testemunha ocular. Bom, gente, estou de volta aqui com o David. O David nós já tivemos uma conversa aqui no canal. Ele contou a sua história de quando fazia cover da Xuxa. E eu estou descobrindo cada vez mais coisas a respeito dele. Por exemplo, ele tem uma história engraçada e complicada no SBT, com cover da Xuxa também. Que ele tem uma irmã que fez teste para Paquita. O David tem um programa infantil no YouTube, que era para ser na televisão também, e agora está na rádio cultural. Rádio cultural. Que a gente pode ouvir e assistir também pela internet. Uhum. E o David tem uma relação, digamos assim, um pouco invejosa com a Xuxa. Porque você já trabalhou com ela, né? Não cheguei a trabalhar diretamente, né? Eu fui apenas um amigo meu que trabalhava lá na Record. Eu fui chamado para poder fazer um trabalho de maquiagem. Então, na época do Xuxa Meneghel. E eu fui, né? Com o intuito também de conhecê-la. Mas diretamente com ela, eu não tive, não. Só as fotos, claro. Tá, mas você fez maquiagem nela? Uma vez. Uma vez? Sabe aquela coisa de você entrar, tipo, pulha rapidinho e foi. Eu fui mais para poder maquiar os convidados, participantes, o pessoal lá de dentro. Marquei aqui rapidinho e fiz. Foi, mas nada de chegar. Ai, você não pode, né? Já teria uma carga imensa do que eu não poderia fazer. Ok. Mas as fotos foram quando? Foram depois do programa que você fez? Você fez algumas fotos com ela, né? Eu fiz duas no início, né? Teve 2 vezes que eu cheguei cedo lá no Xuxa Meneghel. Bom, mas o David está aqui hoje para contar uma outra história que também tem a ver com a Xuxa, do Xuxa Park, uma história que está completando 20 anos, agora em 2021. Né? Aquele trágico episódio do Xuxa Park que acabou com o programa. Você estava lá, né? Você estava no Xuxa Park. Tava. Fui passeio da escola que eu frequentava, aqui mesmo no bairro onde eu moro. E pela escola surgiu o primeiro passeio, que é o passeio para o programa do Xuxa Park, para participar da gravação. Então aquilo ali foi uma febre dentro da escola, que todas as turmas queriam ir. E só estava tendo vaga primeiro para a turma da manhã, que era a minha turma. E aí eles abriram as sessões para a turma da tarde. Ou seja, foram 4 ônibus, 2 da manhã e 2 da tarde. E aí ficou naquela alvoroço. Então, imagina, as crianças todas, né? Eu na época criança, fazendo carta para poder levar aquela que o povo ficava levantando na plateia, né? Aqueles cartões, sim. as cartolinas com coisas escritas. Ela costumava ler no final, né? Aí a gente se programou. Só que faltando um dia, praticamente, a escola recebeu outro passeio. Foi o passeio do Rio After Planet. E aí, pronto. Se dividiu as turmas. Porque metade da turma queria ir pro Rio After Planet, que é um parque aquático que tinha aqui no Rio. E outras querendo ir pro Xuxa Park. Ou seja, ficou um ônibus só para levar a galera pro Xuxa Park. E o restante foi tudo pro parque aquático. E como que era no Xuxa Park? Porque eu vi algumas pessoas perguntaram como que era o show da Xuxa, eu nunca fui, né? E aí teve gente que foi e respondeu que no show da Xuxa, quando tava rolando uma gravação, as pessoas esperavam numa espécie de auditório, ficavam assistindo a gravação que estava acontecendo, né, até acabar aquela gravação, e depois eram conduzidas lá pro estúdio. No Xuxa Park funcionava igual? Ela gravava mais de um programa por dia? Isso, foram 3 gravações nesse dia, né? Eu fui praticamente
urinado daqui pra lá, porque eu fiquei tão nervoso, eu tenho crise de ansiedade. Uhum. Então, quando eu tô ansioso, eu fico muito desesperado, suando frio, e já tinha preparado, né, as cartas para poder levar, e chegando lá teve as ordens, né? As crianças maiores sempre na frente, os maiores atrás, e as professoras do lado, porque também tinha a equipe das professoras e da diretora que teve que ir, né, para poder ficar responsável pelas crianças. Como os pais não puderam ir, a escola que ficavam lá. E aí foram 3 gravações nesse dia. A gravação que teve o ocorrido foi a última. Então provavelmente ela já tinha gravado um outro final de semana também, porque falaram que Sim. esta seria, eu acho que Foram já 3 era o programas. 6º programa, né, dessa nova temporada. Eu, como sempre amei a fase show da Xuxa, eu fui com o intuito mesmo de ouvi-la cantar as músicas antigas, não que eu gostava das novas, sempre gostei, sempre fui fã. Mas sabe aquela coisa? E eu já tava do lado de cá, porque eu não fiquei junto com as crianças no palco, né? Os maiores ficavam pro lado da plateia. E aí já foi um baque pra mim, porque eu queria estar lá, pra poder passar a mão nela, agarrar, dizer, mas foi muito gostoso. Foi E muito o bom. incêndio aconteceu já no final da gravação, né, quando tava acabando o programa. O que acontece? Teve o grupo do SNZ, elas tinham ido cantar, e quando elas saíram, entraram, na verdade, pro palco para poder cantar, uma delas, ela estava meio olhando assim estranho, olhando pro palco, falando que estava sentindo alguma coisa estranha, cheiro de queimado. Mas naquela empolgação, as coisas foram ocorrendo naturalmente. Eu não lembro muito, com muita frequência, porque eu tinha apenas 12 anos de idade, 12 para 13. Mas eu tenho uma memória legal da época. Então teve a participação delas, e aí começou ela se despedindo, né? Mas em base cantando o Hilarie, né? Em ritmo de carnaval, foi aquela agitação. O fogo, né? Na verdade, a fumaça começou a sair na parte de trás da bolha, né? Que tinha aquela bolha que fechava para a nave levantar. Então, o incêndio todo foi naquela parte dali de trás, né? E quando começou, já tinha ocorrido gente para poder olhar alguma coisa que estava acontecendo. Só que, com aquela empolgação, ela animando a plateia, algumas pessoas olharam. E eu lembro de ter visto algumas pessoas correrem no canto para poder olhar. E, de repente, o fogo lastrou. Quando aquilo aconteceu, meu amigo, foi desesperador. Porque foi um choque, porque a gente não esperava ver aquela cena. Claro. E quando começou o incêndio, tava ela dançando, né? As paquitas, as crianças aqui. Tinha crianças do lado de cá do brinquedo, né? Uma delas, se eu não me engano, ficou até agarrada. Teve a notícia aí, para quem não sabe, pode até ver o vídeo. Teve uma menina que ficou presa na roda gigante, se eu não me engano, né? Sim, parece que sim. Ela ficou presa na roda gigante e o segurança que teve que salvar. Mas na hora que o segurança foi, o palco todo já praticamente tinha levantado fogo. E a gente saiu pelo lado que tava já para... Quando a gente entra, a gente assistia um vídeo, isso eu lembro, a gente ficava, todas as crianças todinhas, as pequenas, as médias e as maiores, ficava assistindo um vídeo e os responsáveis do outro lado. Assistiam um vídeo para poder mostrar em casos de incêndio, os lados que teriam acesso de saída. Antes de entrar no estúdio, todas as pessoas que vão participar do programa assistem a este vídeo. Ele mostra como se deve agir em casos de acidentes. Além das 2 saídas principais, outras 2 podem ser acionadas em qualquer necessidade. E a gente saiu mesmo pelo lado, mas foi um empurra-purra, uma corredeira. Eu só lembro de estar chorando desesperado, porque foi muito triste. E aquele medo da Xuxa estar sendo queimada, né? Acho que eu cheguei a comentar em algum vídeo, alguma coisa assim, que foi poucos minutos antes dela entrar na nave, né? Mas depois alguém me disse que ela não ia entrar na nave. Que como era um programa de carnaval, ela ia acabar o programa dançando no palco, enquanto que os créditos iam subir pela tela, alguma coisa assim. Olha, Leonel. Eu vi também numa entrevista que ela comentou que
ela sentiu o cheiro de fio queimado. Eu não sei se foi durante essa gravação ou se foi nas anteriores, que ela Não, pediu pra dava dar pra uma sentir, olhada. dava pra sentir. Então, mas imagina Dava pra que quando ela subiu, entrou no programa, quando ela começou o programa dentro da nave, ela sentiu o cheiro. Imagina que podia ter acontecido naquele momento. Exatamente. Cara, Imagina se ela ia morrer tivesse ali dentro. queimada. Porque como tudo ali era isopor, plástico, o fogo praticamente ele lambe, né? Sim, E sim, sim. foi o que praticamente aconteceu. Quando começou a fumaça a sair por trás da bolha, começou o incêndio muito rápido. E foi exatamente onde estava a nave, né? Por de trás. O fogo começou no final da gravação do programa, nesta parte do cenário, onde fica a nave usada pela apresentadora para se despedir das crianças. A polícia ainda não divulgou o resultado da perícia, mas os agentes suspeitam que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito. A produção dela pedindo para quem estava saindo ficar todo localizado, mas foi uma muvuqueira e gente perguntando para as crianças, no caso para mim, você tá com quem? Quem é seu pai? E eu desesperado chorando, a escola. Aí o pessoal tinha gente que estava lá do lado de fora falando, o pessoal que tá na escola, vem pro lado de cá. E mesmo assim, a ambulância, gente correndo, foi muito triste, foi muito chato. Sim. Eu não consegui tirar uma foto, não consegui nada, ninguém. E a ordem mesmo era que acabasse, cada um para sua casa, mas antes disso a escola teve que responder algumas coisas lá com eles lá, eu não lembro o que foi, eu criança, mas eu estava prestando atenção e estava assustado. Eu só lembro de ter chegado em casa, mas como eu chorava, e contando para minha mãe. Foi uma das coisas mais traumáticas, assim, para todos os fãs dela. Mesmo os que não estavam presentes, né? Então eu imagino realmente para quem estava lá e viu tudo de perto. Teve mais coisas, tipo, até os convidados que estavam na parte de trás, todo mundo ficou desesperado, porque até mesmo quem estava no estúdio da parte de trás também teve que sair todo mundo dali. Foi uma correria total, foi doideira mesmo. Eu confesso que eu ainda tinha esperança de que eles reconstruíssem o cenário e que dessem continuidade ao programa. Mas era compreensível, né? Era compreensível que depois de tudo que aconteceu, não tinha clima, ela não tinha... O emocional não estava preparado. E ainda assim ela continuou gravando o Planeta Xuxa por mais alguns meses, né? Não, mais de um ano, na verdade, porque foi até 2002, meados de 2002. E a situação do parque, a história do parque foi o quê? Como teve ocorrido. Um dos segurança dela, e com a menina e com outras pessoas que tiveram queimaduras, ela não retornou com o parque. O parque realmente teve aquele episódio e ficou cancelado em homenagem às pessoas que passaram por ali e tiveram esse ocorrido. Foi uma pena, que era um programa tão bonito. Aliás, ano 2000, quando mudou... Não, outubro de 99, acho que quando mudou, né, do Teatro Fênix lá para os Estúdios Globo. E foi uma das fases mais bonitas do programa. Tinha uma nave super linda, a música de entrada era muito bonita, era tudo muito bonito. Foi uma pena realmente que acabou e mais pena ainda que foi de uma forma tão trágica assim. Bom, David, então assim, você está estreando esse quadro aqui no canal. Vamos ver se vai funcionar. Tem mais gente que eu quero convidar para vir para cá para contar algumas histórias legais, histórias boas, de preferência. Então... eu comecei com a atriz. Eu me inspirei, na verdade, naquele programa do Porchat, do Que História é Essa? E o Porchat sempre faz algumas perguntas para os convidados depois, né? Algumas coisas engraçadas, assim, tipo... o que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide, coisa e tal. Não vou perguntar nada disso. Mas tem uma coisa curiosa que já surgiu, assim, em conversas informais com amigos, em relação à profissão, tipo, o que nós estamos fazendo hoje. Você hoje tem o seu programa na rádio, tem o seu canal no YouTube, você também é Mr. São Gonçalo, né? Ou seja, você é Beleza Internacional. Super artista. Mr. Beleza Internacional. Mr. Beleza Internacional. Ok. É Mr. Ou seja, você é super artista. Do que você brincava quando era criança? Então, cara, eu guardei, não sei porquê, mas eu imaginei que você fosse perguntar isso. Mas eu, quando era criança, né, vim de uma família de classe média baixa, né, eu
comecei a trabalhar muito cedo para ajudar minha mãe. Com 11 anos de idade, eu trabalhava na feira, ensacolando frutas, às vezes também tomando conta de das patroas da minha mãe. Olha só, uma criança tomando conta de outra, mas é verdade, gente. Uhum. Para quem me conhece, né, vai saber, sabe realmente a minha história. Eu comecei muito cedo. Então eu não tinha brinquedo. Eu lembro que o único brinquedo que minha mãe conseguiu me dar na época foi um boneco do Power Ranger, era um boneco verde, você apertava a barriga e trocava a cabeça. Aquilo foi uma febre. E na época minha mãe tinha conseguido comprar pelo camelô, mas conseguiu. E eu tinha pedido muito a ela que eu queria ganhar de Natal. Levei para casa da minha avó, meu irmão pequeno, né, emprestei ele e tal, só que meu pai mandou ele quebrar. Aí a criança quebrou o boneco e ficou no chão. Aí o que eu pensei? Depois disso que eu voltei pra casa e tal, uma moça na escola tinha ficado triste, porque eu sempre me dei bem com todo mundo, né? Sempre fui meio assim, dinâmico, falastrão. E a moça na escola, eu vi ela fazer artesanato e com fio. Uhum. E eu, praticamente, eu comecei a pegar fios de alta tensão. Esse foi meu primeiro boneco, mas na época que eu fiz esse dragãozinho aqui, eu tinha por volta de 7 anos. Caracas. 7 anos. Porque minha mãe trabalhava fora e minhas irmãs também. Então quem tomava conta de mim era uma vizinha. Então, além dela abusar de mim, ela me deixava em casa sozinha e eu não tinha o que brincar. Quando eu não recortava as revistas da Turma da Mônica repetida, que minha prima me dava, aí eu começava a enfeitar as coisas com papel de bala, e botava na mão, fingia que era fantoche. E depois que eu vi o artesanato dessa senhora que trabalha lá na escola, eu comecei a caçar esses fios de alta tensão, fio de poste, né, de rua. E eu comecei a montar meus brinquedos. A outra pergunta, para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Para onde eu quero chegar, Leonel, é uma pergunta difícil, né? Porque a gente quer sempre alguma coisa ao mesmo tempo. Quando você recebe uma pergunta dessa, né? Espera uma resposta, a gente dá um branco. Mas você pensa em alguma coisa assim, em relação à vida artística ou não? Olha, antigamente eu pensava mais, até mesmo na época do teatro. Na época do teatro eu queria ser ator. Aí eu comecei a trabalhar com Augusto Boal pelo Teatro do Oprimido. E aí nessa época eu me formei em educação artística, comecei a trabalhar com teatro, depois comecei a fazer balé. E era o que eu queria, mas desde criança eu comecei a trabalhar. Então hoje, eu não penso na vida artística como eu pensava na época do teatro. Cantar, que era o meu sonho, sempre foi meu sonho excluir. Entrar para grupo de dança. Parei de fazer balé desde os 24 anos de idade. Então, me restou o quê? Falei, vou trabalhar, vou ter uma vida normal como as pessoas, e o que eu puder fazer, eu faço. É o que eu sempre fiz, que é ajudar orfanatos, instituições, sempre no Natal, arrecadando brinquedos, roupas. É o que eu sempre fiz e faço até hoje. E aí surgiu a história do trabalhar como mister, como modelo. Hoje em dia, respondendo a sua pergunta, Léo, o que eu quero para mim hoje, o que eu penso para o futuro, eu não penso em ser famoso. Eu vou deixar isso acontecer, se tiver que acontecer, for dos planos de Deus. Mas se hoje eu estou aqui, estou podendo fazer esse trabalho, eu quero que as pessoas vejam. Então eu quero ser reconhecido pelo que eu estou fazendo hoje. Eu falo, né? Eu choro, gente, eu choro. Também. Bom, então, graças a Deus, desejo para você bastante sucesso, tá? Obrigado. Na rádio, no seu canal. Eu agradeço a você e o canal LATV por estar me permitindo contar um pouco da minha história, fazer as pessoas conhecer quem é o David Angel, quem é essa pessoa que trabalha, os compostos que ele faz, o trabalho que ele faz com a ação social. Amém. Obrigado, Léo, porque eu te devo muito. Imagina. Muito mesmo por estar dividindo com vocês. Até mesmo começando pelo Tá bem. a história do Xuxa Park e agora contando um pouquinho da minha.
Eu vou deixar então aqui embaixo, vai ficar aqui na descrição, aqui embaixo, o link do Mundo da Fantasia no YouTube e também o link da rádio, onde o David tem programa nos sábados, às 11 da manhã, horário de Brasília. De Tá bom? 11 ao meio-dia. Das 11 ao meio-dia. Obrigadão, David. Obrigado, A gente conversa bastante quer dizer, bastante entre aspas, alguns mais do que outros, no WhatsApp. A gente tem um grupo do Aero TV no WhatsApp. Então, o link tá na descrição também. Se você ainda não participa, tá convidado a entrar para conversar com a gente. Só tem gente boa lá. Se você for gente boa, pode se somar com a gente, tá? Eu tô lá, estamos lá. Tá bem. Obrigado, David. Eu que agradeço, amigo. Beijo, galera. Deus abençoe cada um de vocês. Segue lá o nosso canal, meu e do Leonel. Bem, gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau. Eu tô vendo tua Xuxa aí atrás. As minhas xuxonas. E aqui eu ainda tinha preparado, ó, tá passando show ainda. DVD, botei de boneca, né? Mas não deu pra jogar a câmera do celular pro lado de cá, onde eu costumo utilizar por causa da bagunça. Tá falando, deixa eu fazer igual da outra vez, que aí tá melhor. Entendi. Ontem de ontem recebi uma mensagem pelo Zap, uma rádio, o pessoal estava falando do meu programa na rádio, isso foi maravilhoso. Uhum. Maravilhoso para mim, por quê? A minha rádio é uma rádio que começou agora em novembro, Uhum. e a minha rádio foi reconhecida. Isso para mim mexeu, porque eu não ganho nada na rádio. A rádio, eu ganhei ela de presente, mas eu não ganho nenhum reembolso, eu não ganho nada, absolutamente nada. Eu pago a minha passagem de ônibus para ir daqui a lá, eu monto meu programa, eu monto as músicas que eu quero tocar.